Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal Direito do Agro. Eu me chamo Joéder, sou advogado, atuo na área bancária. Atualmente estou fazendo pós-graduação em Direito Público pela Faculdade Legale. Tenho cursos de extensão na área contratual e bancária também, todos pela Faculdade Legale. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Direito do Agro. Já peço que você deixe o seu like e se inscreva no nosso canal caso você ache que esse conteúdo é relevante para você, tá bom? E hoje eu estou aqui para falar de um tema relacionado ao direito bancário, que é a prorrogação ou alongamento de dívidas rurais. Isso mesmo, pessoal. Atualmente, mas para isso a gente precisa entender o que é o crédito rural. O crédito rural, pessoal, na verdade, o objetivo dele, ele foi criado para fomentar o setor do agronegócio, para estimular as pessoas que produzem alimentos a permanecerem no campo e a dar sequência na sua atividade. Tanto isso é verdade que hoje, por isso que nós temos as taxas de juros diferenciadas para o setor rural e para o setor industrial, porque o setor rural, normalmente, ou em tese, as taxas de juros deveriam ser menores, como é o exemplo do Pronaf, custeios, né? Enfim. Mas o problema não é na taxa de juros, mas sim na forma de como os bancos capitalizam os juros, ou se são de forma simples ou de forma composta, os chamados juros sobre juros, onde o produtor rural às vezes não consegue arcar com a obrigação assumida, seja por fatores climáticos ou fatores relacionados a pragas e doenças, ou até dificuldade de comercialização da sua safra. Então, nessas situações, normalmente o que acontece? O produtor busca junto à sua agência uma renegociação das operações de crédito que foram feitas, e fazendo isso ele tenta prorrogar para uma data futura o vencimento daquele contrato, daquela operação, normalmente dividido em parcelas. Pessoal, primeiramente, quando a gente falar de crédito rural e quando a gente analisar um contrato de crédito rural, a gente tem que saber de qual tipo de contrato nós estamos falando. Ou se é de uma cédula rural pignoratícia, uma cédula rural pignoratícia hipotecária, ou se é uma cédula de crédito bancário. Por quê? Porque, pessoal, o crédito rural hoje ele é regulado entre as várias legislações, inclusive pela nova lei do agro, que também vai ser tema de estudo aqui nesse canal, mas hoje especificamente eu vou falar do Decreto-Lei 167 de 14 de fevereiro de 1967, que é o decreto que regulariza os títulos de crédito, a cédula rural pignoratícia, por exemplo, que é um instrumento comumente usado nas operações de custeio e financiamento das atividades rurais. Então, pessoal, quando você analisar uma ação de execução ajuizada, por exemplo, pelo Banco do Brasil em face a um produtor, a primeira coisa, que instrumento está sendo executado? É uma cédula rural ou se trata de outro? Por quê? Porque isso faz toda a diferença, pessoal. As normas do Decreto 167, elas regulamentam a cédula rural pignoratícia, e a cédula de crédito bancário é regulada por outra legislação, inclusive prazos de prescrições são totalmente diferentes, o que pode influenciar muito na defesa do produtor rural, tá bom? Então esse é o primeiro passo. Quando você for renegociar a sua dívida, normalmente, no afã ou no desejo de se livrar daquela obrigação ou resolver o seu problema de uma forma mais rápida, você acaba cedendo a algumas exigências que a instituição financeira faz. Então vamos supor, você fez um custeio onde você deu em garantia sacas de soja, ou deu em garantia milho, ou seja, a produção, ou você deu gado, né? Vacas leiteiras, como exemplo, como garantia daquela operação, que seria a hipoteca. Então o banco te concede o crédito.
Caso ocorra algum evento futuro que você não consiga arcar, como perda da safra, ou seja, por chuva ou estiagem, ou mesmo dificuldades de comercialização, ou o preço abaixou muito, então o que acontece? Você busca perante o banco renegociar a operação. Só que aí, pessoal, é que mora a grande pegadinha. Por quê? Porque as cédulas rurais, elas admitem ratificação e retificação e devem ser averbadas no registro de imóveis quando feitas essas prorrogações, essas alterações, correto? O que pode acontecer, pessoal, é que o banco te exija, no ato da renegociação, que você dê em garantia uma garantia real, ou seja, que você dê a sua propriedade rural, dê algum imóvel, ou seja, um imóvel urbano rural, ou seja, um imóvel, e como fins de garantir aquele acordo, certo? Então, percebam o seguinte: você tinha, no primeiro momento, um instrumento garantido por hipoteca de produto, ou seja, soja, milho, vaca leiteira, enfim, a produção. Nesse segundo momento da renegociação, você está incluindo nesse contrato garantias reais, ou seja, propriedades, imóveis. Obviamente, pessoal, você saiu de uma posição privilegiada, mesmo que devedor, para uma posição de desvantagem, porque forçosamente você terá que cumprir com o acordado sob pena de perder o patrimônio, correto? E o banco, desta forma, fica numa situação muito mais privilegiada do que você. Então, cuidado ao renegociar dívidas agrícolas. Os aditivos também devem ser lidos por um advogado. Você deve sempre procurar o seu advogado de confiança, verificar as taxas de juros que devem ser as previamente pactuadas no instrumento original, ou seja, no contrato original. Então, pessoal, o que eu já vi muito acontecer é o banco transformar uma cédula rural pignoratícia em uma cédula rural, de crédito bancária regida por outra legislação. Você foge do crédito rural e passa para o crédito comercial com os juros muito mais elevados. E então, a consequência dessa renegociação é que ao longo prazo, talvez você não consiga honrá-la. E como tem garantias reais, entendeu? Imóveis, você passou para uma situação que deveria ser benéfica, mas em teste prejudicou. Então, essa é a minha dica de hoje. Sempre que você for fazer uma renegociação, procure um advogado e veja a viabilidade dessa renegociação. Acrescento aos amigos que as dicas que eu dou aqui no meu canal não servem como consultoria jurídica, são apenas informações de conteúdo jurídico. Portanto, não dispensam a consulta de um advogado, porque cada caso deve ser analisado separadamente e de acordo com a realidade de cada produtor rural. Uma realidade de um produtor rural não será igual ou não será aplicável à realidade de outro produtor rural, tá certo? Então, sempre que você for fazer renegociações, procure sempre a advocacia preventiva, correto? E a advocacia preventiva, gente, ela é muito importante. E eu gostaria de deixar aqui uma última observação. Quando você procurar o seu advogado e ele lhe cobrar a consulta, por favor, pessoal, não ache ruim de pagar a consulta para o seu advogado, pois dessa forma você está sendo bem orientado e com certeza ele evitará que no futuro você tenha problemas ainda maiores, tá bom? Então é aquele velho ditado: o barato sai caro, porque às vezes a pessoa quer economizar no advogado, mas às vezes no final ela tem que se socorrer do advogado
quando a ação já está em juízo, quando já tem leilão, basta por, enfim. Então, pessoal, atuem de forma preventiva, consultem um profissional, um advogado, sempre antes de vocês formalizarem qualquer acordo com os bancos, tá certo? E lembre-se, direito esquecido é direito perdido, tá bom? Então fica a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Direito do Agro. Aqui serão postadas diversas matérias e conteúdos relevantes direcionados ao setor do agronegócio. Fiquem com Deus e uma ótima tarde de segunda-feira.